família. Esse conto dela, da Clarice, ela vai de encontro, ou seja, de encontro. Não vai ao encontro, vai de encontro. Ela vai contra o estereótipo da família Doriana. A gente não tem o estereótipo da família Doriana, da família feliz, etc. Oi, Rafael, boa noite. Pessoal, vocês estão aí, ninguém fala nada. Vamos, professor, é que às vezes é meio demorado um pouquinho para tirar do mute por causa de delay. Ah, tá. Vamos sim. E eu tô lavando a louça, ninguém merece ficar ouvindo eu bater nas panelas aqui. Ah, entendi, tá. Mas você tá me ouvindo, né, Douglas? Sim, eu ia até comentar o país dela, você falou Hungria, se eu não me falha a memória, é Ucrânia. A Lari falou. Acho que a Larissa falou. Isso, tá. Eu falei errado, desculpa, gente. Sou lerdo. E ela, assim, Então, esse conto do Feliz Aniversário, ela vai falar do estereótipo totalmente oposto da família Doriana. Totalmente. Vai falar da solidão, da velhice. Ela tá me lembrando um pouco Bukowski. Lembrando quem? Bukowski. Eu não conheço. Quem que é Bukowski? Charles Bukowski. Ai, gente, vocês são muito cultos. Eu não conheço o Charles Bukowski. O Bukowski, professor, é que cada um produziu de um jeito diferente. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom. Esse aí, isso. Então, ela me lembra muito Nelson Rodrigues e Machado de Assis. Ela me lembra muito esses dois escritores dos brasileiros, né? Claro. Ela era niilista? Ela era o quê? Niilista? Ah, não sei se ela era niilista. Precisa pesquisar. Por isso que eu vou pedir para vocês pesquisarem, para vocês trazerem mais informação dela, que eu também não sei tudo dela, não. Aí eu queria falar para vocês isso, que ela vai trazer segredos íntimos dos personagens dela. Os narradores geralmente são oniscientes, e ela vai trazer segredos íntimos. Por que eu falo segredos íntimos? Porque, assim, você acaba se identificando com os personagens dela, mas você tem vergonha de assumir. Eu vou dar um exemplo. Tem um conto dela, um conto não, um enredo, um romance, que se chama... acho que é Paixão Segundo o GH, acho que é isso. Agora eu não lembro, precisa olhar lá. Mas é a história de uma mulher que... não, desculpa. No mesmo livro, Laço de Família, o nome do conto é Amor. E a mulher vê ela pega um ônibus, um metrô, sei lá, não me lembro agora do personagem, e ela se depara com uma pessoa que é deficiente visual. E ela começa a ter muito dó dessa pessoa. Muito, muito dó. E por que eu tô te falando que isso é um segredo íntimo? Porque, assim, não se deve ter dó de ninguém, né? Dó é um sentimento horrível, né? Mas que, infelizmente, às vezes a gente sente. Então, é isso, essas coisas que ela traz, sabe? Então, a obra da Clarice é um soco no estômago nesse sentido, tá? Tem um outro livro também dela, Paixão Segundo o GH, que eu até achava que GH era um homem, GH é uma mulher. É a história de uma mulher muito rica, que ela fica sem empregada, e a empregada vai embora, sei lá o motivo, e ela ela mesma vai querer fazer a faxina na casa, e ela começa pelo quarto da empregada. E ela acha que ela vai encontrar lá uma bagunça, né? Tudo mofado, tudo sujo. E não. Ela não encontra, ela encontra o contrário, uma coisa super organizada e tal. Só que chega lá... Boa noite, gente. Só que chega lá, tem uma barata. E essa barata, gente, é muito interessante. Por quê? Porque essa barata... Todo mundo tem nojo de barata, né? E essa barata, nesse enredo, o que ela significa? Ela é toda cheia de simbologia. Essa barata é o outro. Gente, vocês têm poder sobre o outro? Quem é que acha que tem poder sobre o outro? Quem acha que tem? Peraí que eu tô desativando. Professora. Eu mando meu cachorro sentar ali e senta, entendeu? Então... Oi? Eu mando meu cachorro sentar e ele senta, então é isso aí. Acho que eu tenho algum poder aí. Assim, professora, eu já tive uma experiência de vida muito ruim
nem cabe eu entrar em detalhes, mas foi assim. Eu conheci uma pessoa que ela não tinha amor próprio. E aí, o que aconteceu? Ela se declarou, né, isso foi na época de pós-escola, assim, eu estava com meus 18, 19. A idade está todo mundo aqui. Sei. Aí ela se declarou para mim, né, e eu não sentia nada por ela. E ela, como ela não tinha amor próprio, ela falou assim, eu vou fazer de tudo para você se apaixonar por mim. E ficou uns anos nesse lenga-lenga. Eu falava, desiste e tal. E era muito bizarro, porque assim, eu percebia isso, que eu tinha total controle sobre ela. O que eu falasse, ela fazia. Sabe? Foi muito ruim. Eu me senti muito triste. Eu me sentia, primeiro, não me sentia no direito de fazer isso, né? E segundo, que eu ficava com dó dela. Eu falava, pô, mano, a mina não se ama, né? O que eu mandar, ela faz. Se eu, sei lá, eu mandar ela pular de uma ponte, ela pula. E nesse período, nesse breve momento, até que finalmente, acho que, não sei, ela fez terapia, alguma coisa que ela acordou, assim, né? E desencanou de mim, graças a Deus. Então, Johnny, o Douglas, tá. Nesse curto período, eu quero dizer, eu tive total controle sobre o outro e foi assustador, foi horrível. Não recomendo. Mas, Douglas, deixa eu te falar. Certamente você não ia ter esse controle o resto da vida. Porque uma hora ia cair a ficha dela. Isso, correto. Né? Então, tudo bem. Você pode dizer que você teve um controle sobre uma pessoa durante um tempo. Né? Porque uma hora não é possível, né? Bom... Foi o que eu falei. Tanto que uma hora ela desencanou, graças a Deus, seguiu com a vida dela. Hoje ela mora no Rio Grande do Sul, casada e tal. Que bom. Então, assim, mas a barata lá na Clarice é mais ou menos uma simbologia, Douglas, de exatamente disso. Do outro, do nosso interlocutor. As pessoas, as situações, elas fogem do nosso controle, gente. Então, as histórias da Clarice Lispector, elas são assim, elas têm essa coisa da fuga do controle. Não adianta a gente fazer muito plano para o futuro, porque são muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Então é isso. E ela traz isso nos enredos dela. Você quer falar alguma coisa, Larissa? Não, eu ia falar que, tipo, eu não acho que a gente tem poder sobre o outro, mas a gente tem influência sobre o outro, entendeu? Sim, influência sim. Não é poder, é meio que influência. Você pode virar e falar, olha, seria legal se você fizesse tal coisa. E a pessoa vai lá e faz. Não, a gente tem. E tem alguns papéis, existem alguns papéis sociais, familiares, que essa influência que está dizendo é mais fácil e mais latente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acho que uma relação materna com seus filhos, né, uma relação filho e mãe, eu acho que mãe tem muito poder sobre um filho. Não poder no sentido de mandar na vida do filho, não é isso. Mas é porque um amor, geralmente, né? Geralmente é um amor tão grandioso que o filho costuma ouvir uma mãe, né? Mãe é um negócio sagrado aqui no Brasil. No começo de vida, não. No começo de vida, sim, né? E uma coisa importante que a Larissa falou agora. No Brasil, sim. É meio cultural nosso, realmente, que mãe, a palavra da mãe é final. É aquele negócio de xingou a mãe, não. Agora não. Não, agora xingou minha mãe. Não, morreu, é não. Isso. Agora você vai morrer, xingou minha mãe. É bem isso. Você pode xingar eu quanto você quiser, mas falou na mãe, nossa. Xinga o pai, xinga o irmão, xinga a tia, xinga a avó, mas a mãe não. Pode me chamar de capeta, mas você mexeu com a família. Não é? Durante o período, sim, professora. A mãe, ela tem esse controle sobre o filho, mas foi, por exemplo, novamente usando eu como exemplo. Quando eu comecei a ficar rebelde, e eu percebi que, por exemplo, minha mãe falava, você não vai sair, e eu não saía. Mas teve um dia que eu não obedeci a ela e resolvi sair. E nesse dia eu descobri, não acontece nada se eu desobedecer minha mãe. Aí ela meio que perdeu o respeito, né? Então, assim, é por um período, né? Comigo foi a mesma coisa. Eu sempre escutei minha mãe. Aí um dia ela falou, não vai que vai dar merda. Aí eu fui. E deu merda. Eu falei, nossa, mano, vou escutar minha mãe mais vezes. Ai, gente, vocês são engraçados.
Eu não sei que desgraça não, que já minha mãe aconteceu, tem, já velho. Ela é aconteceu. mãe de Ná, essa desgraça, mãe. Ela fala, vai dar merda e dá merda. Não faz sentido. Então, gente, então, assim, só voltando aqui na Clarice, então, o que eu queria falar para vocês? Ela tem. Quando ela fala da barata lá no quarto da empregada, que a mulher fica e a mulher tenta controlar a barata, mas falando assim, parece uma coisa meio sem sentido, meio surreal. Mas quando você lê o livro, Paixão Segundo GH, faz todo sentido. E essa barata é o outro. Ela é não conseguir controlar a situação, controlar as outras pessoas, tá? Grosso modo, né? É claro que a gente acaba tendo controle, é como vocês falaram, né? A Larissa colocou, às vezes a gente tem influência e tudo mais. Bom, enfim. Mas o que eu vou pedir para vocês? Duas coisas. Eu vou pedir para vocês. Então, aliás, tem um filme que eu acho que é A Paixão Segundo GH, que ia sair agora em 2020, em comemoração ao centenário da Clarice Lispector, que a GH, sabe quem que seria a GH nesse filme? Aquela atriz Maria Fernanda Cândido, sabe? Não conheço. Sou péssimo pro cinema Eu tô me brasileiro. sentindo super velha do nome de vocês. Conheço, Eu sou professor. péssimo pro cinema brasileiro. Tô me sentindo uma senhorinha, pessoal. Professora, eu não guardo o nome de atriz e ator de nenhum lugar, assim. Nem daqui do Brasil, nem de lá de fora, de lugar nenhum. Os americanos Então, assim, eu não costumo guardar mesmo, não. Mas os brasileiros eu acabo guardando alguns, né? Bom, os estrangeiros, não só os americanos, é porque eu gosto muito de filme indiano também. Mas, eu guardo os personagens, né? Eu falo, esse aí é o Capitão Nascimento, esse daí é o Neo da Matrix. Sei. Ó, então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a Clarice para trazer informações, para a gente poder discutir um pouquinho. Alguma curiosidade. E eu vou passar um filme para vocês chamado A Hora da Estrela. Para mim, é a última obra da Clarice Lispector. Gente, essa obra... tá a fim de fazer a gente passar raiva, né, professor? Oi? Tá a fim de fazer a gente passar raiva, né, professor? Por quê? Porque esse filme dá raiva. Você assistiu? Assim, eu não assisti, mas eu conheço a história, porque uma amiga, minha melhor amiga, teve que fazer um trabalho sobre na escola, e aí eu ajudei ela com esse trabalho. Então eu sei a história, mais ou menos. É uma história que dá um pouco de raiva. O nome da personagem é Macabea. Tem toda uma simbologia, porque Macabea vem da palavra Macabeus, que são os judeus, né? Os hebreus no Primeiro Testamento da Bíblia. Macabea, quer dizer, eram pessoas dominadas pelos egípcios. Então tem toda uma simbologia também. Então, assim, eu vou pedir para vocês pesquisarem. Eu vou pôr o link do filme, que não é para assistir o filme inteiro, não é. Eu vou deixar vocês assistirem uns 10 minutos só. Mas deixa eu contar um pouquinho para vocês a história dessa personagem Macabea. Macabea é a história de uma mulher muito nova, da idade de vocês, assim, mais ou menos, que vive na década de 60. Então, vocês têm que pensar no contexto. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, gente. E ela é muito simples. Ela vem do Nordeste, vem morar com uma tia no Rio de Janeiro. A tia morre e ela tem que sair da casa da tia e ela vai morar numa pensão com mais algumas amigas. E o sonho dela é ser uma atriz de cinema. Por isso que o nome do filme, da história da Clarice, é A Hora da Estrela. Agora, vocês imaginam uma coisa. Olha que interessante. Clarice Lispector, de onde ela era mesmo? Que vocês acabaram de falar? Da Ucrânia. Da Ucrânia. Imagina a Clarice Lispector. Tudo bem que ela veio para o Brasil bem criança. Mas ela teve tanto interesse pelo brasileiro que ela fez A Hora da Estrela. Eu acho o máximo isso. Uma mulher da Ucrânia que foi criticada porque ela só falava do lado psicológico das pessoas e ela falou, não, calma lá, eu vou fazer alguma coisa do social. E aí ela vai pegar uma nordestina e vai trazer uma nordestina no livro A Hora da Estrela, que é a personagem principal, que é a Macabea. Então, gente, eu vou pedir para vocês pesquisarem 5 minutos para pesquisar geral de Clarice e 10 minutos para assistir o filme. E aí a gente já volta para discutir, tá? 100 anos de Clarice Lispector. Gente, eu ainda ouvi falar bastante dela ainda esse ano, tá bom? Não tem problema, Samuel. Então, vão pesquisando. Eu vou fechar aqui e vou pôr o link para vocês do filme.
Não é para assistir o filme inteiro, é 10 minutos. É 7h20 agora, 7h35, 7h38 eu volto. Tá? Então até daqui a pouco, gente.
Oi, pessoal. Voltei. E aí? O que vocês entenderam, leram de Clarice? O filme... 5 primeiros minutos do filme é só propaganda, professora? Mas por que vocês não foram para frente? Porque o que eu fiz? Eu coloquei aqui Day Play, né? E saí de perto do computador. Eu pensei, o filme vai começar, nem nada, o filme começa. Ah, tá. Querem mais um tempinho? Mais uns 3 minutos? Eu adiantei um pouco do que eu... Falando da personagem em si, eu achei ela muito... Como que eu posso dizer? Estereotipada. Não é estereótipo, Eu não vou saber explicar, até porque quando é coisa muito antiga é a pessoa que cria o estereótipo, né? Mas eu não vou saber dizer, mas ela é muito inocente? Pedante. Pedante. É no sentido tudo ela pede desculpas, sabe? Ela é muito insegura. Só que a sensação que eu tenho também, do pouco que eu vi, é que ao mesmo tempo que ela é insegura, ela usa a insegurança dela como muleta, porque, tipo, ela demonstra um desleixo para trabalhar, mas também não faz nada olha, me desculpa, sabe? Mas a sensação que dá é que ela... Claro, não sei como que isso vai desenvolver durante o filme, mas a sensação que dá é que é bem isso que o Douglas falou, ela ela é insegura, mas ao mesmo tempo ela também é muito morta, igual a Lari falou. E a pessoa que pede desculpa toda hora acaba se tornando chata, né? É pedante. É uma pessoa pedante. Por isso que, por isso que você falou a palavra pedante. Uma pessoa assim, nossa, muito difícil lidar com ela, viu? Tal de Douglas. Então, eu trouxe esse livro, Hora da Estrela, deixa eu falar com vocês uma coisa. Porque, assim, se você parar para pensar, a maior parte das obras da Clarice Lispector, ela tenta retratar a mulher. Eu falei do conto Feliz Aniversário, é a velhinha lá, que é a senhorinha que está fazendo 89 anos. GH, eu achei que fosse homem e mulher. A Hora da Estrela, Macabeia. Então, a Clarice, ela traz, antes muito de a gente falar de feminicídio, de falar de mulher no meio de trabalho, de falar de misoginia, antes de falar disso, a Clarice Lispector já tentava trazer essa imagem da mulher para ser discutida. Sim, sim. Né? Então, ela fala da mulher adúltera, ela fala da mulher... da nordestina que chega em São Paulo como uma imigrante, que é o caso da Macabeia. Ela não é visionária, fala da mulher... mas quando a pessoa ela tem esse já... Não é visionária, porque assim, era uma urgência, né, da época já, que ela queria trazer para discussão, mas ninguém deu atenção. Aliás, deu uma atenção muito hoje, que bom, né? Antes tarde do que mais tarde, mas... Lógico, isso, antes ela já bem antes, ela já tentava trazer isso para discutir. Me lembrou um pouco o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, né? Que ele mesmo tinha ciência disso. Ó, os assuntos que eu estou debatendo aqui nos meus livros, as pessoas só vão compreender, só vão ter interesse em debater lá para os anos 2000. E dito e feito, assim, o Nietzsche é muito mais falado, né, dos anos 2000 em diante do que dos anos 90 para trás. Muito bem, Douglas, isso aí, perfeito. E ela vai trazer essa personagem, como você falou, pedante, chatinha, muito inocente, muito inocente. E ela quer ser atriz. Por isso que o nome do filme é A Hora da Estrela, porque ela quer ser uma atriz famosa. Ela quer lá pisar na calçada da fama. Então, a gente percebe isso, e você vai perceber outras coisas, ela vai ser traída na história, e ela é tão inocente, ela não percebe, o cara tá traindo assim, na cara dela, ela não percebe. Acho que a Larissa pode até falar um pouquinho disso, né, Larissa? Não sei. Sara, tudo bem, eu vou fazer chamada aí, eu não fiz. Falar o quê, professora? Eu me perdi no meio da fala. Porque você falou que conhecia a história. Você conhecia a história. Você falou que você conhecia.
Eu dei uma relida sobre, e aí eu lembrei melhor, e a história me frustra muito. Porque, tipo, ela vai em busca de um final feliz e, spoiler, o final feliz não acontece. Aham, exato. É Isso é muito triste, né, o final. extremamente frustrante. Não, eu odeio filme assim. Eu odeio filme assim. Eu quero morrer, cara. Eu sinto que eu desperdicei meu tempo, assim. Qual foi o último filme que me deu esse gatilho? Foi A Ilha do Medo com o Leonardo DiCaprio. Mano, eu saí daquele cinema xingando tanto. Meu Deus. Eu também não gostei do fim. Mas isso que vocês estão falando é uma coisa tão engraçada, porque assim, a literatura ocidental, ela é marcada por Aristóteles, né? Tem lá o princípio aristotélico da literatura ocidental. E Aristóteles diz o seguinte, ele trabalha muito com a questão da mimesis e da catarse, ele trabalha muito com esses dois elementos. Mimesis da mímica, mímica no sentido de imitação da ação, e catarse no sentido de prazer, de sentir alguma coisa por aquilo que você está assistindo. Claro, Aristóteles trabalhou isso lá na Antiga Grécia, né? Então ele fazia isso muito com a dramaturgia, porque ela era a arte da época. Nós não, nós hoje temos outras artes, né? Nós temos cinema, nós temos filme, nós temos tela, nós temos exposição, nós temos outras coisas. E é muito interessante quando vocês discutem isso, né? A Larissa discute, fala isso, aí o Douglas vai lá e fala, eu queria morrer, isso é a catarse do Aristóteles. Porque no filme do Leonardo DiCaprio, aquilo é um filme, aquilo não aconteceu. Mas a arte tem esse poder, né, Douglas? De mexer tanto com a gente, da gente sentir isso que você sentiu. A Larissa também, né, Larissa? A Larissa, como falou, de ficar frustrada, né? Isso Aristóteles explica isso muito bem. Mas pelo que eu entendi, da arte. Mas pelo que eu entendi, esse filme aí da Hora da Estrela, a frustração não é porque assim não aconteceu o que você queria. A frustração é que assim o negócio já é triste e ainda no final não acontece o que o protagonista merecia. Tem um filme assim que é A Menina de Ouro. Meu Deus do céu, que raiva daquele filme, porque olha, eu fiquei uns 2 meses chorando. Eu não vi no banho. Essa maioria desses filmes eu não vi, mas é uma coisa que eu até compartilhei no Facebook esses dias. Às vezes alguém fala, não, porque na vida real não tem final feliz. Mano, se eu quiser vida real, eu olho no espelho, cara. Se eu vejo um filme, um filme, se eu leio um livro, cara, eu quero uma história fantástica. Eu quero, Exato, eu quero projetar uma coisa que eu não tenho. Eu quero projetar uma sensação, uma vida, uma coisa que eu não tenho acesso, que eu não tenho. Se eu quiser ver vida real, cara, eu ligo a TV, eu sei lá, leio o jornal, eu olho no espelho, eu olho para minha própria vida. Por isso que eu não gosto desse tipo de literatura, não gosto desse tipo de filme. Então, gente, mas é complicado porque aí a gente fica querendo, tipo, ok, cada um tem o seu gosto suave, entendeu? Mas, por exemplo, protagonistas igual a Macabeia são difíceis de conseguir um final feliz porque eles são meio mosca morta, entendeu? E quando o protagonista é um mosca morta, você vira e fala, não, esse cara tem mais é que se ferrar mesmo, entendeu? Então, mas aí eu viro, então, Larissa, mas aí eu viro e falo, por que eu tô assistindo um filme Mas é aí uma sensação ruim em vez de me causar uma sensação boa, né? Mas eu entendi assim, a proposta do filme da Macabeia provavelmente é trazer o questionamento. Foi o que era isso que eu ia falar. É trazer toda uma questão aí social, entendeu? Perfeito. Mas eu acho que talvez questões mais sérias assim possam ser trazidas em outro formato, não sei, mas aí eu não sou especialista. Para mim, literatura nem cinema, então não posso opinar. Para mim, eu acho que assim, uma obra que tem por objetivo fazer você pensar, ela tem. Não estou falando que é o caso, obviamente não estou julgando, enfim, porque eu sei que é tudo questão de contexto da época, enfim. Mas para mim, se uma obra vai te fazer pensar, ainda mais hoje em dia, daria para fazer de outras formas. Por mais que se construa a partir disso, mas, sendo bem sincero, não é uma coisa que eu pararia para assistir por entretenimento e no entretenimento me faria pensar. É uma questão, talvez, acadêmica, uma questão, talvez, até
social e tudo mais que me faria parar e falar, não, vamos ler, vamos entender qual é, vamos entender como começou, por Mas exemplo. então, aí vem a questão vem outra questão social, de tipo, se é uma coisa mais acadêmica, então quem vai ter acesso a isso é só quem tá, tipo, na escola, ou então quem tá na faculdade. E aí fica uma coisa nichada e uma Talvez coisa não acesso meio à palavra. que- Talvez não é acesso à palavra, é interesse. Não, mas aí também entra uma outra questão. O cerne da coisa, você não pode. Mais uma vez, não é falando sobre a obra em si, mas talvez pela linguagem ou pela época. É aquela questão também, você não pode enterrar a goela abaixo, entendeu? Eu acho que assim, dá para você trabalhar uma situação como que eu posso dizer? É difícil eu De explicar. forma mais agradável, de uma forma mais atraente. É difícil você pegar e jogar uma situação social utilizando. Eu não vou saber explicar, eu não vou saber explicar Beleza, sem parecer otário, desculpa. Olha, eu estou até pondo ponto de participação para vocês aqui, porque o Diogo, Douglas, Larissa, o Johnny também participa, né, Johnny? Vocês participam assim que eu fico bobo. Eu acho tão bonitinho esse perfil de Obrigado, professor. vocês fazem isso em troca assim. Eu não estou falando que vale nota, e vocês gostam, vocês se envolvem. Tudo que eu trago, eu proponho, vocês se envolvem, eu acho isso o máximo. A gente é extrovertido, professor, a gente gosta de falar. Cara de pau. Mas assim, eu acho que eu consegui achar de uma forma sem ser otário para falar. É a mesma coisa quando você. Eu falo isso enquanto cristão, tudo. É você evangelizar para uma pessoa apontando o dedo na cara dela falando que ela vai pro inferno. Não é assim que você evangeliza uma pessoa. Tipo, você tá errado, alguém que não é cristão, você está errado por não ser cristão, se você não aceitar Cristo, você vai pro inferno. Não, você não vai falar coisa ruim, você vai falar coisa boa. Às vezes eu tenho a sensação de certas obras ou questões assim, tipo, ó, você tem que ler isso aqui ou assistir isso aqui por uma questão social para você entender. Aí você pega numa determinada obra, você vai pegar e tipo, ser um personagem pedante que você torce para ele se dar mal. E no fim não tem essa coisa boa. Aí você fala, pô, faz pensar, até não pode ser otário, que nem fulano. Sei lá, eu acho que dá para você ser mais acessível. Eu acho que às vezes eu acho que tem certas coisas assim para a gente estudar, mas aí certas. A gente cai no conto do que a gente vamos encarar a realidade. A gente vive no Brasil, certo? A gente tem um lema que é quem é otário tem mais é que se fuder mesmo. Não, isso. Não, a Larissa ela entrou numa questão muito importante. Não, isso. Que é a questão cultural do Brasil também. Talvez, aí eu já é especulação minha, eu não conheço a Clarice, mas qual que era a proposta dela? Talvez já questionar isso, mas será que otário tem que se fuder? Olha a história dessa otária aqui, aí pá, joga com todo respeito. Joga um otário qualquer. Aí joga a Macabé na nossa cara. Mas aí é aquela questão. Eu quero ver o Daniel San no final do Karate Kid meter a pesada na cara do Johnny Lawrence pra ele largar a mão de ser otário. Eu quero ver o Van Damme dando a giratória na cara do cara lá que eu esqueci, do Chong Li, porque ele bateu no amigo dele. Eu não quero ver o Maximum do Gladiador morrendo pro otário do imperador, tá ligado? Eu quero ver os Vingadores reinventando o Thanos. Eu não quero ver os caras acabarem do jeito que foi no primeiro filme. Entende? Hoje, a sensação. Desculpa, pode falar, professor. Não, pode falar, termina, porque eu quero pegar teu gancho aí. Não, porque é aquela questão de assim, beleza, no fim não tem nada. A sensação que eu tenho quando tem assim. E aí? Perdi meu tempo? Aí volta tipo, lá no Ilha do Medo, que eu assisti no cinema e saí sem engano. É Lovecraft a parada, no fim, o que resta pra gente é o vazio, tá ligado? A minha bronca com obra dessa natureza é isso. Tipo, beleza, ele se ferra no final, ótimo, mas existe a questão de uma redenção, por exemplo, eu dei o exemplo do Máximos. O Máximos, pelo menos, ele mata o imperador, lá tem a vingança dele e tal, não sei o quê. Mas, sabe...
aquela sensação, não Ô. é por vingança, é por justiça, sabe? Eu Fala só aí, tô vendo uma obra de Fernando. ficção. Eu só queria, Fala, Fernando, só desculpa. queria dar um ponto que você deu Deixa até eu falar uma o. coisa agora. Peraí, para um pouquinho só. Antes de voltar na Clarice Lispector. Eu quero que vocês, pegando o gancho do Douglas, eu quero que vocês abram na internet, eu vou pôr o nome de uma tela aqui. O nome da tela é A Escola de Atenas. O nome do pintor é Rafael Sanzio. É uma das tartarugas ninjas. É. Não, mas é mesmo. O Rafael das tartarugas ninjas é do Rafael Sanzio. De tartarugas em Geomange, hein? Que legal. Ô, Legal. eu só Olha ia. na internet Desculpa. essa tela. Eu quero falar uma coisa da tela que tem a ver com o que o Douglas falou. Dá uma olhada nessa tela aí. O Douglas Agora. ou o Diogo? Tô vendo, professor. Tô vendo, professor. Tá. Eu tô vendo. O que vocês acham que Rafael Sanzio, em 1510, quis retratar com essa tela? A Escola de Atenas. Os diferentes grupinhos nas escolas, que tá todo mundo separado em algum lugar. São diferentes filósofos de diferentes épocas. Ele retoma a antiguidade clássica, a antiguidade grega. Ele retoma a antiguidade grega romana. São vários filósofos. E no meio, bem no centro da tela... Tem um lá que já desistiu de viver ali. Então, tem um que tá largado no chão. No meio da tela tem Platão à esquerda, de vermelho, e à direita Aristóteles. Olha, o Platão, ele tá levantando a mão para cima. Vocês estão vendo? De vermelho? Tá Sim. meio que parece que apontando o dedo, né? E Aristóteles tá fazendo o quê? Para baixo e Apontando segurando pra um baixo. livro. Para baixo. Os dois estão segurando o livro, certo? O Platão era o professor do Aristóteles. Aristóteles era um discípulo de Platão. E Platão não acreditava que o belo, que a natureza, que o bonito, que o perfeito pudesse ser encontrado nesse mundo. Ele falava que o Platão falava que a beleza, o belo, o perfeito, a perfeição, a saúde, tudo que é perfeito, só existia para cima, no plano das ideias. Por isso que a gente tem aí amor platônico. O que é amor platônico? O que é amor platônico? É o amor Aquele amor inalcançável. Isso, Platão pensava assim. Amor perfeito e inalcançável. Aristóteles era um seguidor de Platão, mas ele põe a mão para baixo. O que significa essa mão para baixo dele? É ele de azul aí. É o oposto. O oposto, que era possível, sim, encontrar nesse mundo terreno a beleza, a perfeição, enfim, tudo de bom. E sabe por que ele falava isso? Porque ele falava que existia a arte, que por meio da arte era possível encontrar tudo isso. E aí, por que eu falei do Douglas? Porque o Douglas começou a ficar com muito, assim, intenso. Ele começou a ficar intenso. Foi o Diogo, professora. Diogo. Diogo, desculpa. Ele começou a ficar intenso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Platão... Desculpa, o Aristóteles, quando eu falei do princípio aristotélico, é isso. Quando ele fala que o bem, que o belo, tudo é possível encontrar no mundo da arte, não é só o bem e o belo, é tudo. Tudo é possível. A gente tem a capacidade de sentir milhares de coisas, milhares de sensações por meio da arte. Então, assim, quando eu coloquei lá, o Ebert está complementando aqui. O filósofo que está deitado no chão é o Diógenes. Tem certeza, Ebert? Hein, Ebert? Tem certeza? Acho que tem um delayzinho para ele responder. Ele falou que Você viu aí que o Diógenes está deitado de azul, é isso? De azul? O que largou para Jesus ali? Diógenes foi uma inspiração para o Chaves. Tem certeza, gente? Vocês estão tirando sarro. Essa classe eu fico meio desconfiada, que vocês gostam de brincar. Não, professor, hora de brincadeira, hora de brincadeira. Dá uma pesquisada aí, gente. Fala a coisa certa, porque vai que vocês estão brincando aí. Eu não sei, eu não estudei o que está deitado. Eu estudei só os dois. Não, eu tô com a Wikipédia aberta aqui, mas eu não tô lendo agora, que eu tô fazendo chá. Tá.
Ok, então vamos lá, gente. Vamos continuar. Aí o Aristóteles, ele diz o seguinte, que é possível encontrar o belo e o bem na realidade concreta, no mundo material, por meio da arte, tá? Por meio das várias manifestações artísticas, por meio do filme que a gente fica com raiva, por meio de uma peça de teatro que a gente se identifica com o personagem, por meio da Macabeia, que é uma personagem literária, que a gente sente ela uma menina pedante, enfim. Então, é isso. Então, essa tela aí mostra muito bem isso, né? Ele mostrando pro chão, né? Quer dizer, não, aqui na Terra, aqui nesse planeta, a gente consegue sentir tudo isso. Consegue, né, ter todas as sensações. E eu coloquei um pouco para cima, eu coloquei aqui no chat, se vocês puderem voltar um pouquinho no meu chat aqui, eu coloquei uma característica da Clarice Lispector, que é a epifania. O que é epifania? Epifania significa êxtase, prazer. Vocês já tiveram na vida uma sensação de prazer no momento que vocês têm muita dificuldade com alguma coisa e de repente vocês conseguem entender aquilo? Já sentiram esse prazer? Por exemplo, tem uma prova de matemática. Aí vocês. Eu estou falando matemática porque eu sempre fui mal em matemática. Aí vocês não conseguem entender, estão desesperados, estão tensos. De repente tem uma luz assim, aquela luz vem e vocês conseguem entender tudo. Aquilo é uma sensação. Oi? Não, eu ia falar que na gringa eles têm um termo para isso, que é clique. É quando a informação ela faz um clique, tipo assim, a maçaneta gira na sua cabeça, a chave gira e faz clique. Isso, a maçaneta gira. Isso é epifania. Isso é epifania. Exatamente. É o eureka, então. É o eureka, tipo, já sei. Aí, tipo, talvez seja isso. É isso mesmo. Também. É a epifania, é o clique. É o clique, né? É a chave. Quando a chave vira aqui na cabeça. Isso. Ai, gente, eu ia meter uma referência aqui, mas eu acho melhor eu ficar quieta. Tá bom. Ok. Então, e essa virada da chave aí que estão falando, é como essa epifania é um elemento também da Clarice Lispector, tá? Um outro elemento dela também, que é bem comum, é o estranhamento. A Clarice era estrangeira, né? Ela não era do Brasil. E ela dizia que o estranhamento, embora seja uma palavra que parece uma coisa negativa, não é. Quando a gente estranha alguma coisa, a gente está crescendo. Coloca isso na internet. Estranhamento de Clarice Lispector. Veja o que vocês acham. E traga aqui para mim. Vai 2 minutos para olhar. Deixa eu ver, peraí. Escola de Atenas, tchau. Google. E aí, gente, o que vocês acharam de estranhamento em Clarice? Eu achei mais uma coisa sobre uma outra escritora, que foi a Noemi Jaffe, ou Jafé, não tem essa, então eu vou falar Jaffe. Eu também vi essa matéria. Que ela fala que que ela cita, né? Quando lemos Clarice, amamos ou odiamos, mas a obra dela também é considerada estranha. O estranhamento não só repele, o de fora, o que não pertence o de fora o que não pertence a determinada comunidade. Ninguém é estranho em si, mas em relação a. Isso. E é isso.
Acho que é isso. Então isso é uma outra característica também das obras dela, assim, que a gente estranha algumas coisas, mas você acaba tendo, assim, nossa, que estranho. Mas com esse estranho que você conhece, você vai para um outro país, você vai lá para a Índia, por exemplo, sei lá para a China, né? Então você vai estranhar tudo aquilo ali. Só que assim, é nesse estranhamento que você também se enriquece, que você volta, assim, com mais Entendi. coisas, conhecendo mais coisas, né? Uhum, entendi. Tá. Ô, gente, chama o Por pessoal. exemplo, Que eu quero fazer Não, chamada, desculpa, pode gente. continuar. Eu quero fazer chamada e quero ir para o próximo tópico de aula. Fala para o pessoal aparecer aí que eu vou fazer chamada. Pode falar, Douglas. Não, eu ia usar como exemplo abacate. Quando eu conheci que abacate também se come salgado em outros países, né, a guacamole, foi Você o maior estranhou? estranhamento da minha vida. Hoje eu amo. Eu também adoro guacamole. Eu não gostava. Gente, eu ainda olho para aquelas torradas com abacate frio e falo, não, isso é coisa de maluco. Mas é bom, né? Pior tudo. Eu ainda não atingi o estado de evolução pessoal para falar, não, ok, Evolução abacate gastronômica. é legal. Não, é que eu não gosto de abacate, né? É um problema. Talvez uma falha de caráter, depende da pessoa que vê. Mas eu não gosto de abacate no geral. Então, para mim, o abacate doce já não é agradável. Salgado, ele parece muito pior. Você trouxe um exemplo excelente. Adorei o exemplo do guacamole, porque é bem isso. Você olha aquilo. Quando eu era pequena, eu não conseguia pensar em comer peixe cru. Hoje eu adoro comida japonesa. Também. Então, vocês entendem? Eu estranhava, né? Eu nunca tive esse problema. Que eu convivi com isso desde muito pequena. Então eu olhava e falava, ok, normal. Vamos lá, Pra mim pessoal. demorou. Chamada. Posso fazer a chamada? Pode. Anthony. Pode ir lá que a gente... Presente, professor, o Anthony. Bruno. Cadê Bruno? Vai indo, professor. Se ele responder, a gente avisa. Tá, eu vou por falta por enquanto. Cláudio Omar. Diogo. Eu. Douglas. Presente. Eric. Felipe. O Eric está presente, professora. E o Felipe? Não se manifestou ainda. Fernando. Presente. Gabriel. Presente. Gabriel Augusto. Ainda não, professora. Quem? O Gabriel Augusto. O Gleidson tá presente. Gustavo. Nada ainda. Herbert. Eu acho que ele comentou, né? O Herbert está presente, que ele comentou. Foi ele que falou do George. É isso, o Herbert está presente, sim. Johnny. Presente. Larissa. Tô aqui. Leonardo. Presente. Letícia. Lucas. Marcos. O Lucas está presente e o Marcos também. Os dois estão. Maicon também. Nicolas e Nicolas. 2 Nicolas. Deixa eu ver qual. Os dois responderam. Tá. Otávio. Ainda não. As duas, a Letícia e a Letícia também estão presentes, mas segundo. Nós temos uma Letícia, além da Letícia?
Sim, elas estão na sala. Acho que talvez Mas não elas esteja estão aí participando. mesmo? Elas estão aqui no grupo, professora, presentes na aula. Tá. Pamela e Pedro. Presente. Tá presente. E o Pedro? Pedro presente, professora. Rafael. 4. 4, Rafael. O Rafael Reis Rocha está presente. O Balde também. Isso, Augusto Balde. Obrigado, Balde, porque toda vez que te falam Rafael Augusto, eu bugo. Quem que é? Então, peraí, os 4 Rafaéis estão aí. Não, só 2. Até O agora só Rocha, 2. o Reis Rocha e o Augusto Balde. Isso. O Rocha está. Isso. E o Augusto Balde. Azevedo e Leodoro, não. Até o Não, presente momento, não. Tá. Toda vez que falam o Samuel. nome do Balde, eu quero zoar, mano. Samuel está. Samuel está, professora. Sara. A Sara também. Presente. Isso, é que eu achei que tava ruim a internet aí, Sarinha. Tainá. Até agora tá ok. Tainá. Vinícius e Vitor. Herbert. Passou. Voltei para os presentes. Vinícius. Tá aí? Vinícius não. E a Tainá também não, né? Não, ela não comentou. Vitor. Também não. Washington. Washington está. Eu vi aqui que ele. William. Não, Washington não, perdão. Washington não, é o William. Desculpa, professor. Tem 2 Williams. O que tá aqui no chat é o William Rafael Melo Luz. Obrigada. Tá, vou fazer chamada. Eu vou gravar agora. E todo mundo olha o siga para ver se dá certo. Ixi. Gravei. Olha lá para ver se tá certo, gente. Não quero pôr falta para ninguém justamente. Bom, pessoal, gostaram de saber um pouquinho sobre a Clarice Spector? É aquilo, né? Não é o meu tipo de literatura, mas é bacana, é muito bom e é uma literatura importante. Eu acho que é isso que. Oi, Johnny. Vou fazer uma pergunta para você. Eu percebo muito que o pessoal lá da Rússia, lá da Ucrânia, esses países países bálticos, eu não sei. Eu acho que eles têm um certo apego à cultura brasileira. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Não. Eu não sei. Eu A acho. galera da Rússia. A galera da Rússia faz sentido porque a gente tá no mesmo bloco econômico e aí rolam umas trocas, sabe? Então, mas até na Ucrânia, entendeu? E a Ucrânia também é uma variedade, né, da língua russa. Ô, Johnny, ó, não é certeza o que eu vou falar, mas assim, uma vez eu assisti um documentário sobre bandas, né, nacionais que fazem sucesso no exterior. E tem um desses países aí, acho que é a própria Ucrânia, não lembro, acho que é a própria Ucrânia mesmo, que o Sepultura faz muito sucesso lá. Aí o cara foi perguntar, por que vocês gostam de Sepultura? Falou, a gente se identifica com as letras da banda, das músicas da banda, porque pelo que a gente ouve, vê, né, lê pelas letras, eles sofrem os mesmos problemas que nós. Pobreza, corrupção, né, e etc, né? Então, às vezes é por isso que rola essa, não digo identificação, mas assim, fugiu a palavra. Mas é a identificação mesmo. Né? Questão cultural, talvez, mas acho que dessa época anterior, o Johnny, aí também é mais especulação da minha parte, porque eu vejo muito disso. Muito dos escritores e artistas dessa época, se a gente for ver as histórias, veio para o Brasil fugido de Guerra X. O Brasil, historicamente, ele não entra em conflito direto com ninguém. Às vezes ele manda alguém para lá, que nem na Segunda Guerra ele mandou, mas conflito direto no Brasil não tem. Então tem muita gente de outros países da Europa e tudo que migraram para cá
em período de conflito. Por que que eles escolheram o Brasil para migrar? Porque eles Então, sabem mas que eu o digo, eu não tô Brasil falando é um tipo país disso, pacífico. mano. Eu tô falando Oi? mais assim, porque, por exemplo, na Rússia, eu sei que eles aprendem sobre alguns autores e músicos brasileiros, entendeu? Tipo, nas escolas públicas. Ah, Eu tô falando assim eu não de guerra sabia. e tal. Entendi, eu não sabia disso não, que eles aprendem de coisa legal. Tem que ver, né? Às vezes o. Capoeira, mano, capoeira em várias partes da Rússia, principalmente na Sibéria, porque eu tenho conhecidos da capoeira que me falaram isso lá. Uhum. Mano, é muito popular, velho, na Sibéria. Pô, Tipo, que da hora, mano, mano. que capoeira brasileira fosse popular na Sibéria, tipo, na Rússia, sei lá, não faz sentido Né? pra mim. Quando eu Não, descobri, eu tive um choque, eu falei, mano, como assim? E se você for as músicas do Michel Teló, vai ter um monte de ucraniano. sim, isso aconteceu também. Não é verdade, é um Entendeu? fenômeno interessante para dar uma pesquisada, né? Eu não sabia Interessante. disso, não. Sei lá, né? Eu fico. Mas Fico. será que, ô, Diogo, mas será que isso não tem a ver um pouco com a questão da globalização? Por que eu tô falando isso? Porque assim, eu tenho uma meia-irmã que mora na Suécia. E eu fui para lá há Tem uma 2 prima lá também. anos. Então eu fui para lá faz 2 anos que eu fui para lá, fui com a minha filha para lá para visitá-la. Eu fiquei 20 dias lá em Estocolmo. E assim, lá, minha irmã é brasileira, o marido é sueco. E lá elas têm uma comunidade lá de mulheres brasileiras casadas com suecos. E elas fazem lá, elas botam o terror lá na Suécia. Quando eu falo boto terror, assim, elas se Gente. encontram, elas saem para beber, sabe, elas fazem coisas, fazem umas dancinhas lá e postam nas redes sociais. Parece até que elas estão no Brasil. Então, eu não sei, será que isso não tem um pouco a ver com isso, com a globalização, assim, de pessoas que vão tentar a vida mesmo fora e acaba. Não Ah, sei. mas às vezes eu acho que é uma coisa tão distinta essa questão da imigração e tudo mais. Eu não sei se afetaria tanto uma cultura que nem o Johnny mencionou bem, e eu lembro disso também quando o Não, no Michel Teló caso estourou. da capoeira, né? É Não, a bem capoeira eu não fazia ideia, eu achei sensacional isso. sensacional, é verdade. Vou tentar dar uma olhada depois. Gente, é o seguinte, deixa eu falar agora rapidinho, que eu tenho só mais 15, 20 minutos de aula. Semana que vem a gente tem uma provinha, não tem? Dia 25? Não, Tem? dia 28. Tem, é? É bem simples, mas é bem simples. Eu vou colocar aqui a matéria para vocês. A matéria é personagem que a gente estudou. A gente falou bastante de personagem. Eu vou pôr um pouquinho de Clarice Lispector, já que a gente está falando. Centenário da Clarice. Lispector. Vou pôr um pouquinho de linguagem verbal e não verbal, que eu vou explicar hoje. Mas que eu dei, gente, que eu não lembro. Peraí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui tudo que eu dei. Eu falei da diferença de gênero textual e gênero do discurso, não falei? Falou. Tá. Simples, viu, pessoal? Ninguém precisa ficar preocupado, não, tá? Textual e gênero do Você discurso. vai falar isso para pessoa que sofre de ansiedade. Em casa, é só pesquisar nas anotações. Não é prova. A gente chama de prova porque a gente tem que dar uma nota, entendeu? Mas não é prova, é um trabalho. Sim. É uma Então vamos lá. atividade. Tipos de personagem, Centenário Clarice Lispector, linguagem verbal e não verbal, gênero textual e gênero do discurso. Eu vou falar um pouquinho do que eu vou dar hoje também, que eu espero que dê tempo. Linguagem verbal e não verbal, você falou. Eu coloquei aqui pronto. Isso aqui eu vou colocar lá no nosso, lá na nossa conversa no outro chat também, tá? Tá vendo que aqui em cima tem um link? Tá vendo que tem um link? Tá vendo? Sim. Uhum. Entra nesse link. Eita, peraí. Certo.
Ah, tá. Era mais ou menos o que eu imaginava mesmo. Então, a gente vai. Ó, tô colocando aqui matéria da prova, que é prova online, tá, gente? É prova online. Não é prova. Vocês vão poder consultar todo o material de vocês. Dia 20. Peraí. 28. 28 de setembro. Também conhecido como semana que vem. Tá na lousa. Tá na lousa, tá na conversa aqui. Na lousa. Lousa é É a boa, hein? lousa, é a lousa, é a lousa. Tipos de A personagem, lousa. linguagem verbal e não verbal, gênero, textual, gênero, discurso. Pronto. É isso. Ah, e o glossário, né? Eu falei glossário também dos jogos. É verdade. Pronto. Glossário dos jogos digitais. Tá lá. Gente, é pouquinha coisa. Fiquem calmos. É muito simples. É que vocês vão ter que trazer alguns exemplos para mim. É muito simples, tá? Vocês entraram nesse link que eu deixei para vocês? Sim. Tá. Eu queria que vocês descessem um pouquinho. Quer ver? Que verbal é tudo que tem texto. E a não verbal é tudo que tem o quê? Imagem, símbolo. Imagem. Símbolo. Esse proibido fumar aí é uma linguagem verbal ou não verbal? Não verbal. Verbal. Okay. Agora vai descendo, vai descendo. Tá vendo aí que tem um pouco para baixo tem uma charge, né? Uhum. Sim. Quem pode ler essa charge do carro aí para mim? Quem pode o quê? Desculpa. Ler a charge. Ler. Tá aqui o primeiro. Pode levar que tá inteiro. Único dono. Carro de padre. E aí o outro personagem, beleza. E aí dentro do carro um anjo, vê lá, não vai passar de 80 quilômetros. Deus tá vendo. E o carinha olhando para ele. Tá. Então aí a gente tem uma linguagem o quê? Verbal ou não verbal? Verbal. Isso daqui a gente chama de linguagem mista, que é a mistura dos dois. Eu não ia usar o termo misto, mas eu ia falar que é um pouco dos dois. História em quadrinhos é os dois. Porque chama mista. Exato, porque a narrativa, nesse caso do quadrinho, a parte visual não é descritiva. A parte visual, se fosse em prosa, ele teria que estar descrevendo o carro, descrevendo os personagens, depois o anjo e tudo mais. Nesse caso, como o desenho pula essa parte. Isso. Agora um pouquinho para baixo, farol verde. Isso é o quê? Não verbal. Não verbal. Esse bonequinho aí. Não verbal também. Não verbal. Cartão vermelho. Não verbal. Não verbal. Não verbal, ok. Aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho agora como que a gente aplica a linguagem verbal e não verbal e mista nos jogos. No HUD, na tela de HUD. HUD é os menus, professora. Não. O HUD são os indicadores. Os indicadores durante o jogo, né? Geralmente ficam no canto superior ou inferior da tela, que vão informando em tempo real informações importantes ao jogador. Por exemplo, quanto se encontra a vida, a energia vital do personagem, a munição e etc. Às vezes é bem escrita, por exemplo, assim, X, né, por exemplo, você ainda tem 10 munições. E às vezes não, às vezes é só um indicador, assim, como se fosse um ponteiro ou uma barra, e ela vai esvaziando, né? Então pode ser. Às vezes é mais visual, às vezes não, mas no caso dos jogos é mista. Eu acho que o tipo de linguagem é mista. Porque você vai ter tanto a questão textual, né? Isso pode ser numa cena, a cutscene que a gente fala, né? Isso. Que é a ceninha, ou no próprio jogo mesmo, que vai ter a parte verbal, mas tem muito da parte, principalmente a parte, dependendo do gênero do jogo, né? A parte não visual. É dos dois mesmo, assim. Tá. Eu vou passar para vocês aqui um exercício para vocês fazerem agora antes da gente encerrar. Tá? Não precisa não, professor. Pode encerrar. Pode encerrar. A gente não liga. A gente não conta para ninguém. Vocês acham que vocês não têm necessidade? Vocês entenderam bem isso daí?
Não precisa dizer Não, isso. professor, brincadeira. Não, pode fazer o exercício. Tô brincando. Não, pode. Foi brincadeira, desculpa. Tá. Não, imagina. É porque às vezes, né, vocês podem achar que é. Ah, lembrei. Tem uma coisa bem fácil para vocês fazerem, bem simples. Tem um livro que é super legal esse livro, porque conta a história do cinema. Para quem gosta de cinema, é legal conhecer esse filme. Deixa eu ver se eu lembro. Ai, meu Deus, me deu um branco agora. É um filme francês. Não, ele é americano, mas a história se passa na França, porque o cinema nasceu na França. A invenção do Hugo Cabret? Isso mesmo. Cabret? Isso, Eu vou isso, jogar aqui isso. no chat. Põe no chat, põe o trailer pra gente aqui. O trailer do filme. Tá. Põe o trailer, por favor. Por que eu gosto de falar desse livro? Porque era um livro que virou filme. Mas eu quero mostrar o trailer para vocês e quero ver se eu mostro a capa do livro também. Apareceu aí? Ainda não apareceu nada. Tá. Agora foi. Foi? O Rafael mandou o link do Trailer. Do YouTube. do trailer. Do trailer. Esse trailer. Do Esse YouTube. trailer. Isso. Então podem assistir e eu vou procurar o livro agora para mostrar. Pode assistir o Ah, eu já vi esse filme, só não lembro, mas já vi. Nunca vi. É bom, não, é bom. Pode assistir sem medo, é bom. É bem assim, é família, bem tranquilão. Não é nada de tirar o fôlego, mas é bom, é legal. Muito bom. Gente, eu coloquei um link aqui, que é o livro. Olha esse link, é o livro A Invenção de Cabret. Uhum. É o livro inteiro, aí tudo em PDF. Dá uma olhada. Ainda não Eita. apareceu pra mim. É o melhor exemplo para falar de linguagem verbal e não verbal e mista. Dá uma olhada, gente. Melhor exemplo. Vale Ele mais falou- que exercício. Ah, entendi por quê. Ô, essa imagem logo de começo da Lua com. Essa mesmo acho que é um foguete, é a única do primeiro filme que fizeram. Primeiro filme. É um dos primeiros. É o primeiro ou um dos primeiros, não é?
É um dos Ele primeiros é filmes, assim, tipo, é que cinema ele é dado quando os irmãos passam um filme de um trem dentro de uma sala fechada. Mas, tipo, o primeiro filme mesmo, ficção, é esse, que é Viagem à Lua, que é do Jorge. Esqueci o sobrenome dele. Mas foi o cara que inventou, tipo, corte de cinema, inventou uma Tipo história assim, assim com roteiro, foi tudo ele ele. deu a base, vamos dizer assim, mas não foi o primeiro filme. Isso. Foi, vamos dizer, como se fosse a primeira demonstração. É o primeiro filme de ficção. Hum. Mas muita gente até interpreta ele como pai de cinema também, mas por causa das técnicas que ele usava. Então, porque assim, que eu penso que você gravando só um trem, tipo assim, obviamente tem todo o feito da época e tal, né? Mas a questão desse filme da Lua tem uma produção, né? Caramba. Não, sim, eu concordo com você. Pra mim também ele que inventou, mas tipo. A primeira edição da invenção de Hugo Cabret é de 66? A primeira edição? Não É que, sei. é que eu vi aqui no livro, tá 66 e deu embaixo 2007. Acho É que deve velho ter. assim? Eu não sabia que esse livro era tão velho. Deixa eu ver aqui. Então, mas vocês não acham que é um ótimo exemplo para falar de linguagem verbal e não verbal? Sim. E mista também? Vocês viram? Vocês folhearam o livro? Dá uma olhadinha no livro, gente. Sim, não, por isso que quando eu falei, nossa, é por causa Eu não disso. tô conseguindo abrir, mas enfim. Porque Gente, quando fala em linguagem mista, eu já penso logo em história em quadrinhos também, né? Também. Tanto que o termo técnico correto para história em quadrinhos é arte sequencial, né? Exatamente, arte sequencial, exatamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A prova semana que vem vale 6 pontos só, tá? Porque você já. 5 pontos. Você já tem 1 ponto do trabalho dos personagens e já tem 4 pontos do trabalho semana passada, do glossário. Então, só 5 pontos. É bem simples, viu, gente? Podem ficar. Deixa eu colocar aqui no recadinho aqui. A prova vale 5, tá? Tudo bem. Oh, a data do livro é de 2007 mesmo. Parece que em 66 parece ser uma referência para a data de nascimento do autor. Legal. É de 2007, né? Eu tô olhando as páginas da Wikipedia aqui, né? O livro é de 2007 e o autor, esse Brian Selznick, ele nasceu em 66. Então, deve ser uma referência. Entendi. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui, então. Que bom que vocês conseguiram aí o livro, que eu bati aqui, conseguiram o livro PDF, foi ótimo. Pelo menos ficam aí com o livro inteiro com vocês, né? Eu vou ficando por aqui. Então, é muito simples o trabalho de vocês semana que vem. Ninguém precisa se preocupar. E outra coisa, eu vou estar aqui. Então, qualquer dúvida, eu vou tirar de vocês também na hora. Tá bom? Beleza, professor. Então tá, gente. Vai ser muita coisa assim, exemplo de tirar da internet. Tá? Tire um exemplo de linguagem não verbal. Sabe assim? É coisa bem simples. Tá? Eu vou pegar um glossário de uma palavra do glossário lá que alguém trouxe, vou mandar todo mundo falar o significado. Sabe assim? Uma curiosidade de Clarice Lispector. É isso. Tá? Beleza. Tá bom? Vou trazer um texto e vou pedir para identificar o que é sequência do texto, o que é gênero, o que é tipo de discurso e por aí vai. É bem simples, tá bom? Fechado, professor. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Até, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Boa semana, professora.